me chamo Daniela Gonçalves, vão fazer 9 anos que eu estou congregando aqui na Batista Capital. Há muitos anos atrás, né, eu sempre fui uma adolescente que sentia muitas dores, né, e devido à endometriose, que eu tive diagnóstico só com 21 anos de idade, mas eu sempre sentia aquele desejo de ser mãe, né, eu sempre fui muito apegada com crianças e eu tinha muito forte aquilo em mim e foi onde veio a Giovana, que é minha filha do coração, que na verdade ela é prima do meu esposo e eu conheci, ela tinha 6 meses de vida e me apeguei profundamente com ela. E nesse mesmo ano que eu a conheci, foi o ano que eu operei a primeira vez da endometriose, foi o ano em que eu perdi meu pai e como na primeira cirurgia que eu havia feito, o médico mencionou que eu não poderia ter filhos naturalmente. E procurei o médico, foi onde ele falou que a endometriose não tinha cura, né, que nunca tinha visto Deus curar essa doença. Com essas palavras ele me falou. E eu me apavorei, mas persisti, acreditei, confiei, já chorei muito, busquei em oração e tive o milagre da gravidez, né, onde o improvável aconteceu. Então, assim, foi um milagre surpreendente na minha vida. Porém, o tempo foi passando, eu amamentei muito tempo, então a endometriose ficou quietinha, mas ela voltou de uma forma muito mais agressiva. E eu precisei operar novamente, foi minha segunda cirurgia. E com o tempo fiquei medicando, fazendo tratamento e tudo, e mais uma vez ela voltou pior do que de todas as outras vezes. E da primeira cirurgia para a terceira foram 14 anos. Quando eu operei pela terceira vez, o médico queria tirar o útero, e aí vamos tirar? Eu falei, vamos tirar. Ele, então tá bom. Quando ele bateu na mesa, eu comecei a chorar. Ele, não, calma, não precisa decidir isso agora, e eu não quis tirar. Foi quando veio o terceiro pós-operatório, eu sofri muito e veio o arrependimento. Por que eu não tirei? Porque eu acreditava que o fato de tirar o útero iria me curar da doença. E aí eu ouvi falar sobre alguns tratamentos, perguntei, doutor, e esses tratamentos, assim, ele virou para mim e falou assim, minha filha, tudo que te disserem que faz bem, que vai melhorar a endometriose, tenta, porque até hoje eu não encontrei nada. E até que eu recebi relatos de pessoas que, infelizmente, faleceram nas cirurgias. E aí eu fiquei com muito medo. Eu já tinha uma cirurgia já depois de ter o Daniel, meu filho mais novo. Falava, não, eu vou morrer nessa cirurgia, eu não quero operar. E aí todo médico que eu ia, ele falava, não, tem que fazer a cirurgia. E é bem provável que você perca aí uma grande quantidade do seu intestino. E eu falei, não, Sandro, eu vou mudar minha alimentação. Falei com meu marido, né? Ele, você vai conseguir? Eu falei, vou porque eu não quero morrer. E era a frase que eu dizia. Ah, você vai parar de comer glúten e vai ser curada da endometriose? Então, assim, ninguém colocou fé nisso, só eu. Eu confiei muito que Deus estava no controle, que Ele tinha colocado aquele desejo no meu coração. Foi um jejum mesmo, né? E meu esposo, ele não olha só o fato do glúten em si, mas do sacrifício. E repetiu os exames. E eu estava na igreja, no Campus Norte, e pensando assim, meu Deus, já deve ter saído o laudo de algum deles, eu vou olhar no aplicativo do laboratório e tinha saído só o laudo da ecografia. Eu tinha feito a ressonância também. E eu nunca, na minha vida, desde o diagnóstico, tinha feito uma ecografia que não tivesse endometriose, adenomiose, nada, nunca. E quando eu olhei lá na igreja mesmo, rapidinho, não tinha nada disso na ecografia. Eu falei, não é possível. E aí eu queria sair de lá correndo, contar para alguém. Aí eu olhei pro meu esposo e falei, Sandro, olha isso aqui. Aí ele ficou meio sem acreditar. Quando eu estava na dificuldade de engravidar, o médico, que eu cheguei até a procurar uma clínica de fertilização, engravidei antes, o médico falou assim para mim que existiam 3 tipos de endometriose, que eu tinha os 3. Aí quando eu peguei o laudo da ressonância que eu olhei, não tinha nada no meu útero, não tinha nada nos meus ovários. E assim, a endometriose mais severa, que era a do intestino, que era a que mais me preocupava, que era um grau de comprometimento de 25% da alça intestinal, estava assim, bem especificado, inferior a 10. Assim, é inacreditável viver isso, porque foi uma vida de dor. E olhar aquilo pela primeira vez foi muito emocionante, foi muito gratificante. Antes, já com a gravidez, eu tinha o desejo de falar para as pessoas que era possível viver milagres, mas
eu me impressionei mais ainda, porque até hoje eu nunca vi alguém dizer que a endometriose tem cura, mas eu posso dizer que a endometriose tem cura, né? É onde eu creio que Deus me conduziu, né? Me colocou com essa estratégia, me manteve firme e deu tudo certo para a honra e glória do nome dele. Quando a gente espera nele, ele vem.